Bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, também sendo transmitida pelo Facebook e com a parceria da SoulPods, essa live vira um podcast depois na plataforma da SoulMe, soulme.com. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais que eu gostaria de chamar aqui para vocês começarem a fazer as perguntas, para vocês irem entrando. Já tem um monte de gente dando bom dia aqui. Queria fazer as contas, gente. Quem me ajuda? Eu acho que a gente está hoje no 26º dia da quarentena. Alguém está contando aqui em São Paulo? Quantos dias são? Vamos chamar aqui, então, a primeira convidada, Simrat Kaur, fundadora da Medicina da Consciência. Muito bem-vinda, que saudade de você. Saudade também. Muita saudade. Maria, que bom. Olá. Opa, acho que a Mariana caiu. Saiu, deve estar voltando. Voltou. Eu continuo falando, apresentando o Henrique, que é especialista em felicidade, é palestrante internacional e fundador do Instituto Whole Being Brasil. Bem-vindo, Henrique. Um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Bom, vou começar com o Henrique perguntando o seguinte: um especialista em felicidade está tendo mais trabalho nessa quarentena? Eu também, a gente estava falando um pouco antes, né? Eu também achei que ia ser um pouco mais calmo agora, mas eu tenho trabalhado mais do que nunca. Tenho sim. Eu estou fazendo vários webinários também para trabalhar a ideia da felicidade em tempos de crise. Muitos contatos chegando, muitas demandas chegando, todas elas em casa, mas sim, estou trabalhando bastante. Dá para ser feliz na crise? Esse é a grande questão, né? Uma das grandes críticas que a psicologia positiva recebe é a ideia de que ela está focada em felicidade sempre, o tempo todo, em qualquer lugar, e está o tempo inteiro sorrindo. E não tem nada a ver com o que a gente trabalha. A gente trabalha como é que você consegue construir mais positividade, mais resiliência, mais bem-estar, qualquer que seja o momento. Aceitando e respeitando o momento, lidando com ele e, mesmo com ele, construindo mais positividade e bem-estar. Então, sim, é possível. Simrat, queria te contar que eu fiz sua meditação no dia em que todos nós nos unimos numa grande corrente de meditação, nesse final de semana. Foi uma delícia, muito obrigada. Estava na live. Fiquei, foi muito forte, assim. Eu já estava com as mãos, quando você pediu para dar as mãos, já estava de mãos dadas. Antecipei os gestos, porque eu já tinha colocado, depois das anteninhas de Júpiter, já tinha colocado as minhas mãos em gesto de roda. Mas é interessantíssimo, né? Como a gente sente no começo, que a gente sente falta um pouco dessa conexão olho no olho, assim, mas depois como a gente consegue se conectar também com o online, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que talvez esteja vindo com todo esse movimento, né, Mari? Porque nós estamos, não sei se a Mari saiu, mas será que ela saiu? Não, eu vou sair só para deixar vocês maiores. Ah, tá bom, para eu entender, tá bom. E aqui a gente conversa muito porque nós estamos passando por esse momento em que estamos nos tendo uma grande oportunidade, né, de nos reconectarmos com nós mesmos, de descobrirmos quem nós somos em verdade. É um momento muito importante em termos de transformação coletiva. E uma das coisas que a gente está tendo a oportunidade a partir desse momento é de realmente nos comunicarmos de formas diferentes e, principalmente, de descobrirmos algo que a gente sempre falava, mas a gente está tendo a oportunidade da experiência agora, que nós somos vibração, né? Então, se a gente está reconhecendo nesse momento que somos vibração e que não é o nosso corpo, né? O nosso corpo tem um limite, mas nós não somos só um corpo, né? Nós somos vibração e a vibração não tem limites. Quando nós fazemos, por exemplo, uma experiência de uma meditação coletiva, como que aconteceu agora no último final de semana, a gente tem a oportunidade de realmente estar sentindo a conexão vibracional que nós somos, né? Frequencial. E eu acho isso também um dos presentes desse momento, sabe? Que a gente está tendo de transformação coletiva e da crise como uma oportunidade de transformação e de reconhecimento também, né? Agora explica para muita gente que daqui falando, como assim nós somos vibração? Não estou entendendo nada. Então,
nós sabemos que nós temos um corpo. Todo mundo sabe que a gente tem um corpo, né? Temos um corpo. A gente também descobriu recentemente que nós temos uma mente, né? Isso milenarmente a gente sabia, os antigos sabiam, mas nós como sociedade estamos descobrindo a nossa mente faz pouquíssimo tempo. Mas nós temos um corpo e temos uma mente, né, Mari? E quem nós somos então? Se nós temos, o que somos? Nós somos algo que é maior, algo que tem um corpo e tem uma mente, que é energia, que é espírito, alma, que é consciência, que é amor. A gente pode trazer nomes diversos para dar uma forma, uma formatação para algo que é não formatável, mas que é algo que é maior que nós, né? Então, se a gente começa a reconhecer que nós somos algo que está além de um corpo e de uma mente, e que isso é vibracional, é frequencial, tem uma vibração. Essa vibração, então, tem uma potência de estar ressonando com ações, com palavras, com respiração, né? Então, todas as nossas... nós somos seres experienciais, né? Aqui a gente tem uma experiência, a gente vive para a experiência. E essa consciência, como a gente quiser chamar, que veio se manifestar aqui, né? Então, essa consciência não manifestada, vamos chamar de Deus, consciência, amor, não manifestada, que se manifesta, ela se manifesta a partir do quê? Da vibração. Então, a manifestação da consciência é a vibração. Nós somos seres vibracionais. A vida se manifesta através da vibração. E isso é muito bonito da gente olhar. Então, a gente está vibrando o tempo inteiro. Só que a gente não sabe reconhecer isso ainda como ser humano. A gente está descobrindo esse poder. A gente está descobrindo que nós vibramos e estamos começando a entender que nós sentimos também. Então, tudo isso está sendo uma oportunidade que está sendo revelada e que está sendo experienciada por todos nós, né? Porque a gente está se conectando de outras formas hoje. Além do nosso conforto físico, além desse lugar da gente ter o toque, de estar vendo, de estar sentindo o outro palpavelmente, da matéria, a gente está descobrindo, opa, então não somos só matéria, a gente tem algo além aqui. Somos energia, será? A Simone está mandando um recado aqui. Esse tempo de quarentena, quantos não começaram a pedir pelo próximo e juntamente mandarmos vibrações para o mundo? Aí ela completa dizendo, aqui em casa sentimos muita energia gostosa, poderosa. Tem gente que está se conectando com essa energia, mas tem gente que quer essa vibração e tem gente que está se conectando com outras vibrações, tipo a Cibele, que diz assim, como superar o medo que estou passando e a crise de pânico? Henrique, tem alguma coisa para dizer para a Cibele? Porque eu acho que essa é uma outra vibração que a gente também está sentindo de muita gente, né? É como se tivessem duas vibrações opostas mesmo, né? Brigando. Até estava lendo um texto muito interessante de um professor de Harvard que fala assim, há uma guerra no céu. Claro que era uma metáfora, mas também, em algum sentido, não é tão metáfora assim, né? Existe essa diferença de energias entre as pessoas que estão vibrando essa energia do medo, do pânico, da ansiedade, da incerteza, e as outras pessoas que estão vibrando luz, que estão vibrando amor, que estão vibrando compaixão, solidariedade e calma, e serenidade nesse momento, né? O que a gente pode falar para a Cibele, Henrique? Então, puxando um pouquinho o gancho da Sinhat, né, sobre a questão da mente, a nossa mente, por uma questão de conservação de energia, ela gasta muita energia. Para conservar energia, a gente sabe hoje que ela apenas traz para o nível da consciência, ela apenas capta mais ou menos entre 2% ou 1% da realidade. Ou seja, tudo que eu estou vendo, sentindo, ouvindo ao longo dos meus dias, apenas 1 ou 2% vem para o nível da consciência, o restante se perde. Então, para conservar energia, eu transformo a realidade naquilo que conecta com a minha lente, que tem a ver com a pergunta que eu faço, com o que eu escolho observar. Então, imagina só, eu estou vendo o mundo inteiro e só 1% chega à minha consciência. Isso tem a ver com as escolhas que eu faço. Então, por uma tendência evolutiva, nós temos algo que a ciência chama de viés à negatividade. É muito mais comum eu ir me deitar ao final do dia lembrando tudo que deu errado, as coisas que eu fiz que não foram tão boas, do que lembrar das pequenas coisas boas que aconteceram. As coisas boas, elas são como o teflon, elas escorregam, enquanto as negativas, elas tendem a ficar igual velcro, elas colam. Então, o que acontece num momento como hoje, e a mídia sabe disso, né? A grande maioria das notícias são negativas. Se a gente escolher olhar apenas para isso, a gente vai estar transformando esta busca pela informação nas emoções que a gente sente. Então, eu estou o tempo inteiro vendo crise, problema, medo,
o que vai ser no futuro, que a gente ainda não sabe, inclusive, como definir isso, a gente transforma isso em emoções negativas, e essa emoção negativa faz com que a gente gire uma espiral descendente de crise, dessa vibração negativa. Eu posso, reconhecendo que a realidade está aí e que ela é difícil, que ela é complexa, eu posso escolher olhar também para o que tem de bom. Então, sem ignorar a crise, a dificuldade e a complexidade de trabalhar em casa nesse novo movimento, eu posso também escolher as coisas para agradecer, as coisas positivas que estão acontecendo, e isso eu transformo o meu viés, eu começo a olhar também o que tem de bom. E isso vai construindo mais positividade, e quanto mais positividade eu construo, mais fácil fica para eu lidar com a crise em si, e me preparar para o que está por vir. Então, a gente pode sim fazer essa escolha, tá? Esse viés da negatividade, acho que muita gente se pergunta, bom, mas por que a evolução criou esse viés da negatividade, né? E eu acho que tem um jeito muito fácil da gente pensar, que é, imagina que nós estávamos lá todos na caverna e precisávamos sair para buscar comida. E aí a gente ia buscar comida perto de um lago. Então, no meio do caminho até esse lago, a gente tinha uma sombra de uma árvore muito frondosa, muito bonita. A gente passava pela sombra e chegava ao lago, pegava comida e voltava para a caverna. No dia seguinte, a gente estava no mesmo caminho, pegando comida de novo, e a gente encontrava ali perto da árvore um leão. E aí a gente tinha que fugir do leão. No dia seguinte, vocês acham que a gente ia lembrar do quê? Da sombra frondosa da árvore ou do leão? Então, a gente, por causa da tentativa de sobreviver, foi obrigado a lembrar mais das coisas ruins e das ameaças, porque a gente lembrava das nossas coisas boas, né? Prestava atenção na sombra da árvore. Então, esse é o viés da negatividade, é muito impressionante mesmo isso que o Henrique está falando. Se a gente não tomar cuidado, as coisas boas, de fato, vão embora pelo ralo, escorregam como teflon, e as outras coisas ruins ficam criando esse vitimismo, essa sensação de que nada vale a pena, de que está tudo muito ruim, né? Ontem eu fiz uma pergunta para o nosso time da SoulMe, e perguntei assim para as pessoas na reunião que a gente começou, falei assim, me fala aí uma coisa que você não está sentindo falta. E as pessoas tiveram dificuldade de falar, porque elas estão se conectando com a falta. Mas eu, por exemplo, não estou sentindo falta de colocar sapato, não estou sentindo falta do trânsito, não estou sentindo falta do barulho, não estou sentindo falta de fazer escova no meu cabelo, não estou sentindo uma lista imensa de gastar dinheiro, estou gastando muito menos. Então, eu acho que também esse exercício da gente pensar no que a gente não está sentindo falta e do que está bom na quarentena, eu acho que é um exercício interessante para a gente treinar o nosso viés da positividade, né, Silvia? Sim, é muito interessante observar isso, porque, na verdade, o medo, ele é uma energia natural da mente, né? O medo é aquele momento em que a nossa mente encontra um desconhecido. Isso é natural, é um processo natural da nossa mental que tem funções, e as funções da nossa mente são proteção e expansão. Né? Essa polaridade que a nossa mente trabalha para que a gente experiencie a vida. Então, ter medo, inicialmente, é natural. A questão é, esse medo que vem para mim junto com o desconhecido, como eu lido com ele? Qual é a resiliência interna que eu tenho para lidar com esse medo? Porque se eu uso esse medo como uma força interna e que eu reconheço que eu tenho, porque eu estou lidando com o desconhecido, com algo novo que está surgindo, mas mesmo assim eu continuo o movimento, esse medo ele pode ser um medo que me faz me mover. Porém, se esse medo, eu me identifico com ele, reconheço que ele me limita, e nesse lugar limitante eu paraliso, que é o que muitas vezes acontece, aí então esse medo, ele me aprisionou. E eu estou identificada dentro dele, e eu não vejo saída. Então, dentro dessa identificação desse medo paralisante, que muitas pessoas se veem e começam a passar por processos de aprisionamento, como ansiedade, pânico, né? E uma das formas é voltar para um lugar em que você encontra, que eu reconheço, Mari, que foi uma pergunta talvez para ajudar, né? É voltar para esse lugar que a gente encontre um espaço de desidentificação, voltar para um espaço de presença. E começar a respirar, por exemplo. A respiração nos ajuda a trazer um espaço mais neutro e que a gente consiga estar olhando não para o 1%, que nem o Henrique trouxe, mas está conseguindo ver que existem outras possibilidades aqui, né? E aí, quando a gente consegue aumentar o nosso prisma,
de percepção sobre aquele momento. Então, eu não estou vendo só o meu medo paralisante, eu estou vendo que existem outras possibilidades, outras formas de atuação. Eu estou respirando, eu estou me reconhecendo aqui, eu consigo abrir espaço para. Mas enquanto eu estou no 1%, no medo limitante, eu não vejo saída. Eu estou paralisado, eu estou, né, velcrado naquilo. Então, nesses momentos, é um momento de buscar ferramentas, é um momento de você buscar alguma coisa que lhe ajude a desidentificar de onde você está, né? E é muito bonito isso que você está falando, né, Senrato? Porque quando você fala de aprisionamento, o único lugar onde nós não estamos aprisionados é no presente, né? Se a gente está no futuro, a gente está preso, porque a gente não pode fazer nada para atuar lá. Se a gente está no passado, a gente também está preso, porque nada do que a gente vai fazer agora pode mudar o que já aconteceu. Então, o único lugar onde a gente pode estar presente mesmo, e estar solto, e estar livre, é o presente. E nesse sentido, a respiração como uma ferramenta muito poderosa, de graça, né? Dá para ter em casa, não traz riscos nenhum, não precisa de álcool gel para respirar, não está faltando no supermercado, está todo mundo tendo, e é uma ferramenta aí disponível para todo mundo usar, né? Bonito de ver, né, Mari? Porque justamente na respiração é o que a gente tá lidando nesse momento. O que está acontecendo? A gente está descobrindo que a gente não pode viver sem respirar. As pessoas estão sendo afetadas diretamente na sua respiração. E a gente está descobrindo a importância da respiração. Então, aqui é um convite global, planetário, né, do que está acontecendo para a gente. Olha, a gente tem que olhar para como a gente está respirando. Né? Esse vírus é muito literal em muitas coisas, né? Muito. Ele é muito literal em alguns aprendizados, assim, nunca... Ele é um reflexo de nós, né? A nossa sociedade criou um vírus, a nossa humanidade criou um vírus, a gente está vivendo viralmente, né? Estamos rápidos, intensos, instantâneos, replicantes, invasivos, né? Na nossa forma de atuação. E nós somos isolados pelo planeta, literalmente, porque, alguma coisa está acontecendo aqui, né? Vamos nos reolhar. Pois é, tudo que a gente sempre quis era que as nossas lives viralizassem, né? E olha só, a gente ficou botando essa energia no universo, quero que viralize, viralizou, né? E agora? E agora? E a Silvia está dizendo assim, eu não tô com medo da quarentena, eu tô cansada de ficar em casa, porque também isso cansa bastante. Aliás, a Silvia me perguntou se vai ter live amanhã. Amanhã, Silvia, tem uma live super especial com o Fernando Rocha, Dr. Calil, doutora Márcia Curcelli aqui com a gente. Vai ser tipo um bem-estar no YouTube. Não percam, 11 horas da manhã. O que a gente pode falar para ela, hein, Henrique? Tá cansada. Faz parte, né? Então, uma coisa importante disso tudo é a gente não ignorar a realidade, a gente aceitar. Quando eu trabalho com resiliência em empresa, a primeira ideia é aceitar o que tem, aceitar o negativo, a dificuldade e fazer escolhas de olhar para outras coisas. Então, a primeira coisa em relação a estar cansado, eu diria que é praticar um pouquinho de autocompaixão. Tá tudo bem. Você faz 20 e poucos dias que o seu mundo virou de pernas para o ar e você está trabalhando longe da sua equipe, dentro de casa, cuidando da família, cuidando da casa. É normal. Tá tudo bem ficar cansado. Então, a primeira coisa que eu faria é praticar autocompaixão. Se alguma amiga sua te ligar hoje, dizendo que ela está exausta por causa da rotina nova que ela está implementando, você provavelmente vai falar para ela, tá tudo bem, calma, isso acabou de mudar, amanhã você vai estar melhor, tenta dormir um pouquinho mais cedo hoje. Faça isso com você também, né, e se perdoe, está tudo bem estar cansado. Depois disso, a segunda coisa que você pode fazer é fazer escolhas. Né? A gente usa o modelo de felicidade no Robin, que é o modelo Spire, né, porque a felicidade não é algo que se atinge em linha reta, você tem que trabalhar os componentes de uma vida mais feliz. Um dos componentes, e você pode avaliar cada um desses componentes o tempo todo, você faz um termômetro, entende como você está e faz escolhas. Então, se hoje o seu P, que é o físico, né, do Spire, está baixo, você está com a energia baixa, faça uma escolha, o que você pode fazer? Talvez eu consiga tirar meia hora para um cochilo à tarde, talvez eu possa fazer uma caminhada em volta da minha casa, ou o que eu posso fazer de novo para construir? Então, se conhecer, e a partir desse se conhecer, aceitar, se perdoar, e fazer escolhas concretas, positivas. Então, bem-estar e positividade não tem nada a ver com não sentir. Sentir medo faz parte da vida normal, mas é saber sentir e fazer uma escolha positiva e construtiva apesar disso. Mas tem uma coisa muito cansativa, né, do ponto de vista do nosso cérebro ao fazer escolhas também. A gente até falou disso aqui, porque tendo que lidar com uma realidade completamente diferente, né, a gente foi muito tirado dos nossos hábitos. E os hábitos, a gente sabe, eles servem para poupar energia.
Se a gente tivesse que todo dia descobrir como é que a gente escova o dente, se a gente tivesse que todo dia descobrir como é que a gente lava a louça, como é que a gente dirige um carro, como é que a gente se veste, a gente ia ficar exausto muito mais rápido, né? Uhum. E aí, quando a gente está falando de escolhas, isso também, de uma certa maneira, potencializa o cansaço, porque toda escolha envolve um risco. Uhum. Ou seja, para a gente começar, né, você pode escolher olhar qualquer realidade pelo lado negativo ou positivo. Então, tem um risco aí embutido nas duas coisas. Se eu olhar só pelo lado positivo, eu posso não ver a ameaça e não tomar cuidado, e não tomar precaução. E se eu olhar pelo lado negativo, eu posso ficar pessimista, estressado, ansioso, com medo, paralisado pelo pânico, como a Sinrat falou. Então, quando a gente está o tempo inteiro sendo tirado do piloto automático, né? Porque todo mundo estava reclamando da correria, mas estava lá confortável, está aqui, está andando, estamos fluindo, está indo para algum lugar, não sabemos onde, mas está indo. E cansa também, né, Henrique, fazer escolhas. Cansa sim. E veja uma coisa interessante nisso tudo, você mesmo colocou, né, nós estávamos no piloto automático, vivendo a vida sem experimentar a vida, sem abraçar aquilo que é importante, que a gente precisa construir para viver cada vez melhor. Então, muitos de nós vivíamos num piloto automático total, a gente acordava de manhã, fazia tudo, uma coisa atrás da outra, dentro de uma rotina automática, sem de fato apreciar, sem de fato se conectar com o presente, sem de fato fazer aquilo que é importante para as nossas vidas. É interessante isso, a gente fala hoje de distanciamento social, né, por causa do isolamento. A maior nível de demanda que eu tinha até a crise acontecer nas empresas era para ir lá ensinar as pessoas a se humanizarem. Então as empresas me contratam para ir lá fazer treinamentos para criar humanização. Nós somos, acho que, a única espécie de ser vivo que precisa fazer curso de treinamento e workshop para aprender a ser humano. A gente estava distanciado num nível incrível. Quando a crise começou e eu fiquei em casa, nós criamos um desafio aqui em casa de todo dia escolher fazer alguma coisa para deixar o meu dia que seja 2% um pouco melhor. E a minha esposa decidiu que todo dia ela ligaria para alguém importante para ela. No primeiro dia que ela ligou para uma amiga, ela terminou a ligação depois de uns 10 minutos e me disse: Henrique, eu falo com essa amiga todo santo dia, já tem 3 anos. Às vezes 3 ou 4 vezes por dia. E essa foi a primeira vez em 3 anos que eu liguei para ela, não para pedir alguma coisa, para tirar uma dúvida, para resolver um problema meu. Foi a primeira vez que eu liguei para ela perguntar: como é que você está mesmo? Me conta. Né? Então, é cansativo? Mas a gente pode olhar, caramba, que oportunidade para eu começar a fazer aquilo que eu sempre quis fazer e tenho reclamado, não tenho conseguido. Que oportunidade para tentar isso. A Luana está falando exatamente isso para a gente, a Luana Vitória. Olá, feras! Nessa quarentena aprendemos que o ser humano é sociável, depende das suas redes. Irônico isso, não? Exatamente. Nunca o isolamento a gente se conectou tanto, né, Sinrat? Exatamente. E isso traz muito desse momento também de transformação, que a gente reconhece que é uma transformação individual para o coletivo, né? A gente reconhece que nós somos papéis fundamentais nessa transformação, né? E que a mudança precisa acontecer internamente. Então, todos esses desafios, inclusive o tédio, gente, esse cansaço, ele faz parte de um desafio importantíssimo nesse momento. Porque se você não passa pelo tédio, por esse lugar de se sentir tediado com o que você está fazendo, como que você vai construir o novo? Como que você vai encontrar aquilo que te move? Isso é simplesmente um sinal, é simplesmente algo que você está reconhecendo e dizer assim, tem alguma coisa em mim que quer mudar. E uma das coisas que eu convido a reflexão é porque muitas vezes a gente cansa, porque a gente está vindo de uma proposta muito mental para análise das coisas. A gente fica tentando entender tudo. A gente quer entender, a gente quer saber, a gente quer entender, a gente quer saber. E essa necessidade de certezas, nos cansa muito, porque a mente não para de tentar buscar soluções. Então, a gente está saindo de um lugar, a gente está querendo abrir um novo, e a gente fica buscando o tenho que, eu necessito de. Então, quando você vê, você está rodeado por uma rotina de tenho que. Isso cansa. E talvez, então, a nossa maior proposta aqui, vamos nos reinventar, sim, mas vamos permitir brotar de nós isso. Vamos permitir sentir o que está vindo. Vamos, de repente, abrir a oportunidade de, sim, termos um mínimo de rotina, porque a rotina ajuda a mente a se colocar, a ter um direcionamento. Mas ter ao mínimo também de uma possibilidade de uma página em branco, de acordar no dia e sentir
sentir como eu quero escrever minha página hoje, como eu quero escrever esse livro hoje, sabe? O que está vindo para mim? O que eu estou sentindo? Qual é a sensação que está aqui? E permitir isso brotar de você, porque isso é fluido, isso permite com que seja mais leve também, né? A Francinete está dizendo assim, ó, eu não estou com medo, mas eu desejo imensamente que já passe tudo e volte ao normal. Vocês querem que volte ao normal? Qual é o normal? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que o que é normal aqui, né? Eu diria que o mais triste que pode acontecer disso tudo é depois que a crise acabar, a gente voltar para fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. E talvez, esse risco é grande, a gente fazer com ainda mais intensidade para tentar superar o tempo perdido, entre aspas. Essa é a maior preocupação. O que a gente vai escolher construir para os meus 3 pequenos aqui, meus 3 filhos de mundo? Né? E a gente tem essa opção hoje, se todos pararmos para refletir sobre isso, então, esse normal que a gente pode voltar, tomara que a gente não volte para o mesmo normal que a gente tinha antes. Eu também concordo, assim, porque nós estamos passando por isso justamente porque o normal, entre aspas, né, o normal já não é mais sustentável. Uhum. Né? O sinal do que a gente está recebendo hoje é que o normal não sustenta mais o novo momento, a transformação que é necessária para que a gente se reconheça humano, para que a gente modifique, para que a gente se transforme e para que a gente traga algo mais harmonioso para nós, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação ao planeta. As nossas relações, elas estão apertadas ao sistema e à estrutura que a gente está vivendo. Então, esse momento de reset, né, de apertar o botão do reiniciar, é uma possibilidade da gente estar recriando o novo. Se a gente voltar porque a gente já estava, a gente vai estar, talvez, tendo que passar por isso de novo. Né? Porque tudo que está vindo é para a gente aprender. Se a gente não aprende, a gente vai passar de novo, a gente vai passar de novo, a gente vai passar de novo, até que um dia a gente aprenda, né? Pois é, você sabe que essa pergunta dela me fez lembrar de uma... Porque ontem eu estava aqui em casa, olhei para o céu e vi o Cruzeiro do Sul. Eu não consigo me lembrar da última vez em São Paulo que eu vi o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, a constelação de Órion. E aí eu fiquei lembrando de uma conversa que eu tive uma vez com uma índia guarani chamada Cristine Itaquá, que é pedagoga, que é uma mulher incrível. E ela disse que ela ouvia do pai dela a seguinte frase: seus olhos não foram feitos para ver telas. Seus olhos foram feitos para ver o brilho do vagalume. Então, eu acho que essa é uma perspectiva do que é normal, né? Com o que a gente se acostumou. Nossos olhos foram feitos para ver o brilho do vagalume, para ver as estrelas, para ver o horizonte, para ver o pôr do sol, para ver o nascer do dia, para ter esse ritmo natural que é o ritmo do planeta, e que a gente acabou com ele, colocando todas as luzes possíveis e imaginárias, programações intermináveis, 24 horas de live sem parar. Mas talvez a gente precise recuperar o nosso normal, né? Que é descansar quando está escuro, acordar quando está claro, ter essa rotina organizada por um ritmo que é aquele que a gente sente, não aquele que a gente se impõe. Uhum. Né? E lidar com todas essas questões que vocês estão falando, do tédio, e tem uma outra pessoa aqui falando aqui do desânimo, o Vitor, como lidar com o desânimo causado por essa quarentena. E é óbvio que a gente não pode esquecer que nesse desânimo tem questões muito dramáticas, né? Tem questões de falta de dinheiro, tem questões de falta de emprego, tem repercussões econômicas que a gente não sabe ainda quão vão ser, qual o tamanho disso, que tamanho isso vai tomar, e tem questões também de pessoas que estão perdendo pessoas. Então, eu não acho que seja o caso do Vitor, mas há um desânimo geral por essa perspectiva de o que vai acontecer? Será que meu emprego vai estar lá quando isso acabar? Será que eu vou ter o mesmo salário quando isso acabar? Será que eu vou conseguir sobreviver? E aí eu acho que vem o medo e o desânimo muito forte, né? Aí a realidade se impõe, né? Uhum. Exatamente. Se me permite um comentário aqui, uma das coisas importantes relacionadas com aquela ideia dos 2%, né, do que a gente aprende para o consciente, é que a pergunta que nós nos fazemos define o nosso foco. E essa é a parcela da realidade que eu vou buscar, que traz, portanto, a experiência que eu vivo. Então, se eu me pergunto como é que eu me livro desse desânimo, eu estou fazendo uma pergunta negativa focada no desânimo. Quem sabe mudar a pergunta, o que eu posso fazer hoje
para terminar o dia 5% mais animado. Você não precisa resolver sua vida porque vai ser difícil, o mundo está complexo agora e faz parte sentir essas emoções que não são tão prazerosas assim também. Mas o que eu posso fazer hoje para me sentir um pouco mais animado? Eu vejo ontem, por exemplo, eu tive um momento com os meus filhos que eu estava pouco paciente. Eu estava querendo fazer atividades e eu tinha que cuidar deles, eu estava um pouco desprezando as brincadeiras dele, um pouco ausente. Hoje eu acordei de manhã e me perguntei, o que eu posso fazer de diferente hoje para estar um pouco mais paciente com eles? E eu tomei uma decisão muito clara, eu vou desligar o meu celular no tempo que eu ficar com eles à tarde para passar, de fato, o tempo conectado com eles. Então, fazer escolhas através de uma pergunta construtiva e positiva. Então, a pergunta que você se fez, eu mudaria. O que eu posso fazer hoje para ficar um pouquinho mais animado? Exato. Maravilhoso. O Michael Bernard Bennett, que é um líder espiritual, enfim, professor de espiritualidade, ele tem uma frase muito bonita. Ele fala do termo chamado The Dark Night of the Soul, né? Quer dizer, a noite mais escura da alma. É aquele momento da sua vida que você acha que está no fundo do poço, que eu acho que agora é um momento coletivo que muita gente está se sentindo. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, a melhor maneira de atravessar essa noite escura da alma é você se convencer de que você vai ter que estar lá para o resto da sua vida. E a partir do momento que você se convence que você vai estar lá para o resto da sua vida, você se pergunta, se eu tivesse que ficar aqui o resto da minha vida, qual qualidade teria que vir à tona, teria que eclodir para que eu aguentasse? E aí você se conecta com essa qualidade. Será que é a paciência? Será que é o entusiasmo? Será que é a esperança? Será que é a compaixão, a autocompaixão, a gentileza com você mesmo? Você pode se conectar com uma série de qualidades, porque daí você puxa aquilo que tem de bom. Porque se você se conectar com o desânimo, aí que vai para o fundo mesmo. Né? Então, eu gosto muito dessa perspectiva dele, que traz também como é que a gente resgata, quase como se a gente estivesse buscando com um anzol a gente para cima, para de novo. E eu reconheço muito esse lugar também, Mari, porque nós estamos passando por esse momento em que tudo é incerto. A gente achava que a gente tinha controle e não temos controle mais. A gente achava que a gente tinha certezas, não temos certezas mais. A gente achava que sabia o amanhã, não sabemos mais. Então, nós estamos lidando com esse momento num mar de incertezas mesmo. E como a gente navega nisso? Não adianta a gente querer sair do mar, a gente está no mar, né? É realmente encontrar algo que lhe sustente internamente, algo que venha aqui dentro e que você encontre essa sustentação interna, e que vem muito desse lugar, o que em mim brota e que me faz sustentar o lugar mais escuro, esse mar de incertezas, a profundidade desse mar, e que faça com que eu me sustente, sendo eu mesmo, me sustente num lugar de paz, dentro desse mar. Né? E isso vem muito da gente se reconectar com a gente mesmo, essa reconciliação com esse lugar interno, seja como a gente chame, seja a alma, seja a consciência, a gente tem que vir para dentro, né? Então, esse momento que nos pede, dessa reconexão interna, eu reconheço também como um lugar de onde a gente encontra o perene no mar de incertezas, onde a gente encontra esse lugar que é imutável no mar de incertezas, né? Onde tudo está mudando. Conecta com a essência, né? O Romário está falando assim, olha, aprendi a conviver com a diferença da minha família e nos tornamos mais unidos. Fazemos coisas simples com mais harmonia. É um distanciamento social e aproximação familiar. Depois tem uma outra pessoa lá perguntando lá para baixo se vocês acham que realmente é um momento de aproximação familiar. Vocês acham que é? E como? Eu sinto também que tem uma oportunidade aqui, né, Henrique, dessa cura das relações, independente seja na família ou às vezes a cura das relações, né, de como a gente está se relacionando com a gente, porque, que nem o Henrique falou, é muito fácil a gente falar com um amigo e dizer para ele, olha, se cuide, né, faça aquilo que te faz bem, e a gente não consegue falar para a gente mesmo isso, né? Então, essa reconciliação com nós mesmos, essa autorrelação harmoniosa, a relação com o outro que vem com as pessoas que estão próximas da gente, né? Quantos dos nossos nós que nós vivemos estão relacionados à nossa família, à nossa mãe, ao nosso pai, ao nosso filho, ao nosso ambiente aqui mais próximo, né? E quantas oportunidades a gente está tendo de, nesse momento, encontrar uma força interna de sustentação naquilo que é amoroso, né, entre nós, para que as diferenças se dissolvam nessa unidade, né?
Então, eu vejo como uma cura, uma grande cura coletiva, e que proporciona outras curas em ressonância a isso. Fala, Henrique, você queria comentar alguma coisa? Eu acho que essa é a grande maravilha da gente tentar jogar fora um pouquinho, por algum tempo, pelo menos, o ou, e abraçar o e. A própria frase que ele colocou, esse é um momento de isolamento social. Sim. E de possibilidade de conexão com a minha família. Então, não é, agora que existe o isolamento social, eu foco no isolamento social, e com isso eu vou construindo mais medo, mais ansiedade, mais distanciamento, mas como é que eu aceito? Existe isolamento social e o que eu posso fazer para me conectar com a minha família? E eu vou além. Eu voltei a conversar com amigos que eu não falo há 5, 6 anos, porque eles estão lá trabalhando, eu também estou, e eu estou na minha visão de que o nosso grande herói atualmente é a produtividade, né? Produzir. A gente não aprende a parar, respirar, se conectar com nós mesmos. Então, nesse herói da produtividade, eu ignorava, às vezes, grandes amizades que eu tenho. E agora eu estou escolhendo, eu fiz um webinário com o monge Sandhu Chepri, do Butão, uma pessoa extraordinária, e ele diz o seguinte: a vida está nos dando a oportunidade de deixar a produtividade e escolher a grandeza. Como é que eu posso agora ser o grande pai que eu sonho em ser, o melhor amigo que eu posso ser, o marido melhor, apesar e inclusive por essa realidade? Então, abraçar o e. Tá difícil e eu posso fazer escolhas melhores, eu sempre posso. Gostei disso, deixar a produtividade de lado e trazer a grandeza. E tem uma diferença muito grande também entre produtividade e efetividade, né? Porque a gente pode produzir um monte de coisa, e pode não servir para nada, pode não ter efetividade nenhuma. Quer dizer, o que a gente produz de fato que vai causar o efeito que a gente quer? Porque uma coisa é a gente mostrar para a gente que a gente está fazendo um monte. A outra coisa é a gente fazer para o outro, né? Fazer para o mundo. E você sabe que o Dr. Felipe Moraes, que estuda, é um teólogo que eu adoro, que é um oncologista também, ele esteve aqui essa semana, e ele falou uma frase que eu achei linda, inclusive sobre esse relacionamento familiar, porque eu também relatei um pouco disso, assim, do quanto está sendo importante para mim um novo tipo de conexão com os meus filhos, inclusive na divisão das tarefas domésticas, apesar da pouca idade deles. E ele falou isso, ele falou assim, pois é, a gente sempre pensou no mundo que a gente queria para os nossos filhos, mas que tal a gente pensar nos filhos que a gente vai entregar para o mundo? Né, para fazer do mundo um lugar melhor também, né? Então, eu acho essa pergunta bem interessante. É importante, né, Mari? Só usando essa frase que você trouxe, porque, na verdade, o mundo é construído pelos filhos que a gente está gerando hoje, né? Então... Exatamente. A Vanice diz que está amando o nosso bate-papo. A Ivone está dizendo que a gente estava igual a pessoa que passa todo dia na frente da doceria, vê doces saborosos e nunca para comprar. Só passando vontade, né? Só passando vontade. Aliás, vamos falar um pouquinho do desejo. Porque, assim, tem muita gente que também está se conectando com fazendo listas imensas. O que eu vou fazer quando tudo isso acabar? Né? E eu queria perguntar para vocês dois, assim, o que traz para a gente, do ponto de vista desse momento, se conectar com o futuro nesse lugar do, nossa, eu já sei tudo que eu vou fazer. Isso é bom ou é ruim, fazer essas listas, vocês acham? Se me permite aqui, Sinhat, eu acho que não que seja necessariamente um problema ter propósito, ter uma visão clara de onde você quer chegar, isso é importante, faz parte, inclusive é um dos componentes de uma vida de mais bem-estar, uma vida mais feliz, eu ter noção, eu ter meta, eu ter objetivos. Ao mesmo tempo, eu quero trazer de volta o que a Sinhat falou, que eu acho lindo e incrível, né? A gente tem que parar de achar que nós somos um cérebro em cima de 2 perninhas, um cérebro que anda, né? Não está tudo aqui. Então, tá bom, depois que isso acabar, eu quero fazer um monte de coisa que eu não fazia, talvez eu queira mudar a minha carreira, eu queira mudar alguma coisa, tudo bem, isso é ótimo. E o que eu quero fazer agora? Aonde eu quero colocar o meu corpo? Como é que eu quero me conectar com a vida? As pessoas em São Paulo estão vendo estrelas, vocês estão parando à noite para olhar para o céu? O que você escolhe fazer hoje? Eu acho que é tão fundamental, e na minha opinião é mais fundamental, do que apenas ficar colocando no papel o que você quer fazer. As duas coisas andam juntas, as duas são importantes, mas não colocando as coisas no papel por ansiedade, por medo, arrependimento de nunca ter feito. Não, que ótimo, a vida me fez parar, eu consigo agora refletir sobre o que eu quero, e cuidado com esse o que eu quero, porque muitas vezes você está colocando um monte de voz aí que acha que você deve ser isso ou aquilo, né? Nós temos vários eus dentro da gente, então cuidado para não seguir os eus alheios, né? De fato, se conectou com você e sabe o que você quer, ótimo, coloca no papel, se planeje, e pronto, já fez isso, agora para. E curta o hoje, se conecte com hoje, inclusive com o difícil do hoje.
Isso. E eu acho que é importante a gente reconhecer muito nesse lugar que só existe um tempo que é possível agir, que é o agora. Se a gente tenta curar o passado, no passado é uma ilusão. Se a gente tenta curar o futuro, no futuro, ou o presente no futuro, também é uma ilusão. E muitas vezes esse lugar da gente estar colocando no futuro está nos trazendo uma solução ilusória mental de que a gente pode curar o nosso presente no futuro. Então, a minha solução é eu estar fazendo lá na frente algo. Só que só tem um tempo de ação, que é o tempo, o agora. Então, no agora, a gente tem a possibilidade de criar o futuro. Mas a gente não cria o futuro no futuro. E essa percepção é muito importante para a gente. Que tal fazer, o que eu posso fazer agora para buscar esse novo futuro? Talvez essa frase seja mais interessante. O que eu permito agora? O que eu busco em mim agora para criar esse novo futuro? Ou fazer a lista das inspirações, mas como que eu chego nessas inspirações agora? O agora é o nosso tempo de ação, né? E o agora é onde a gente tem poder de escolha. E a gente tem que lembrar que tem só uma coisa que a gente entrega para o futuro: as nossas escolhas. O nosso grande legado como ser humano para um futuro são as nossas escolhas. E as nossas escolhas só existem num tempo, o agora. Então, o convite talvez seja mais, vem para o agora, faça suas escolhas aqui, busque talvez as suas listas de inspirações, aquilo que você, mas veja como inspirações, e não necessariamente como o que eu vou fazer quando eu sair. Isso é muito ilusório. Vem para cá, vamos vir para cá e trazer para esse momento aquilo que a gente pode estar realizando e transformando pequenas coisas, pequenas, como às vezes uma respiração, às vezes desligar o telefone junto com os filhos, né? Trazer tarefas, cozinhar junto, ou às vezes silenciar um pouco, ou não fazer nada, às vezes também, né? Como formas de escolhas para esse nosso momento e também para essa transformação. Ô, Sinhat, só uma coisinha que eu queria complementar. Tem uma frase que eu adoro, que é uma frase da poeta Annie Dillard, que ela diz o seguinte: como passamos nossos dias é como vivemos nossas vidas. Então, se você quer esse futuro, começa fazendo um pouquinho agora. Você não precisa viver esse futuro já, mas se você viver 3% desse futuro hoje, isso vai se somando para a vida que você vive ao final. Tem uma frase também, Henrique, que a gente até gravou no curso sobre mudanças na plataforma da Soumi, a Cíntia Alves, que é a psicóloga que fez esse curso junto comigo, ela fala uma frase que eu acho muito poderosa, que ela diz assim: se você continuasse fazendo na sua vida tudo como você faz hoje, exatamente igual, como você estaria daqui a 5 anos? Como você estaria daqui a 10 anos? Como você estaria daqui a 20 anos? E aí, obviamente, você pode pensar em todos os aspectos. Primeiro, na felicidade. Você estaria feliz se você continuasse fazendo tudo absolutamente igual? Você estaria saudável se você continuasse fazendo tudo absolutamente igual? Você estaria com o mesmo peso? Você caberia nas suas roupas? Você estaria triste? Você estaria com as mesmas pessoas? Você está satisfeito com as suas relações? Então, essa perspectiva também é uma perspectiva bem poderosa, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, bom, eu quero mudar. Não, quando eu trocar de emprego, mas, bom, se não tá bom agora, por que vai estar bom daqui a pouco? Né? Então, eu acho que é pensar um pouco sobre isso também. E eu lembrei, quando a Sintra estava falando, de uma conversa que eu tive com o Sati, que é um amigo meu, monge, que eu falei assim para ele, uma das primeiras conversas que a gente teve, eu falei assim, mas tudo bem, você ficou 7 anos no monastério, você ficou 7 anos sem sorvete? Aí ele falou assim, não, tinha sorvete, a gente podia sair para tomar sorvete se os monges superiores deixassem e concordassem que aquilo podia se transformar numa atividade de grupo. Falei, mas como funcionava isso? Aí ele me explicou, falou, não, é assim, por exemplo, se eu tivesse vontade de sorvete hoje, eu escrevi uma carta para o meu monge superior. Aí ele reunia-se com os outros monges todos e iam fazer ali uma reunião para entender se aquele pedido de fato valia a pena ser seguido. E aí eles organizavam, então, um passeio até a cidade, o que normalmente acontecia mais ou menos uns 20 a 30 dias depois da vontade inicial do sorvete. O passeio. Falei, nossa, então você tinha que guardar a vontade. E aí, o que me faz remeter a essa situação que a gente está vivendo hoje é assim, tá bom, por exemplo, eu tô com muita vontade de entrar no mar. E aí, volta na minha cabeça todas as vezes que eu entrei no mar e não dei valor suficiente para o mar. Então, se você vai esperar 20 dias para tomar o sorvete que você quer, ou 20 dias para entrar no mar, ou 20 dias para dar um abraço no seu pai e na sua mãe,
que você de fato faça daquele momento o momento, que você nunca mais vai esquecer, né? E ali esteja muito mais com os seus sentimentos e as suas sensações, né? Do sorvete derretendo na boca, do sabor, da água tocando a sua pele, da luz do sol penetrando na água do mar, e sem palavras, né? Porque eu acho que esses momentos, eles nos conectam muito com a sensação de como nós éramos quando não existia linguagem. O que era isso se eu não pudesse descrever em palavras? E aí eu me conecto com a sensação, com o sentimento e me traz para o agora. Então, eu acho que também, se a gente quiser fazer essas listas, que a gente olhe para o momento da concretização com esse olhar, que a gente vai poder chegar, mas que a gente chegue com essa consciência de desfrutar o momento muito, né? E é muito bonito isso, Mari, porque se a gente olha para esses momentos, todas essas nossas vontades, esses desejos que vêm para a gente, não é o desejo em si, não é o que a gente está fazendo, mas é o que a gente sente. Então, não é entrar no mar, é o que eu sinto quando eu entro no mar. Não é comer o sorvete, é o que eu sinto quando eu como o sorvete. E se a gente se relacionou, então, peraí, aí tem uma liberdade, né? Então, não é eu estar fazendo aquilo, é o que eu sinto. E será que eu só sinto isso fazendo isso? É um pouco também, né? Para esse momento. Será que eu não posso, nesse momento, sentir aquilo que eu sinto? Porque isso é só o veículo. É só o veículo que nos leva a sentir aquilo. Mas será que só existe aquele veículo? Aí fica a pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta para ser feita. Muito lindo, adorei isso. A Verinha está perguntando se vocês têm dicas de livros para ler nesse momento. Eu vou dar a minha dica aqui, que eu estou lendo, já falei dele aqui, eu estou lendo isso aqui agora. Uau! O Livro Vermelho de Jung, e está sendo uma experiência incrível, porque o Livro Vermelho, ele também ficou de quarentena durante alguns anos. O Livro Vermelho, ele começou a ser escrito antes da Primeira Guerra Mundial e só foi publicado há menos de 30 anos. Então, olha a quarentena do Livro Vermelho. Ele era considerado muito misterioso, porque podia abalar a ciência de Jung, mas ele tem trechos incríveis e de uma conexão muito profunda com esse nosso momento que a gente está vivendo. Jung fala muito da luz e da sombra, de como é que a gente equilibra isso dentro da gente, de que a gente tem que assumir as nossas próprias trevas, né, e olhar para esse lugar do incômodo que mora dentro da gente, não como um lugar do mal, mas como um lugar da potência para surgir o novo. E que a gente não é nada sem o mal que mora em nós, que a gente precisa olhar para esse lugar do mal que mora em nós. Então, eu estou me deliciando aqui com essas reflexões do Jung. Vocês estão lendo o quê? Eu acho que talvez para mim, para esse momento, um livro que para mim eu considero um dos livros de cabeceira, porque é aquele livro quântico que cada vez você aprende alguma coisa, e eu acho que traz muito para quem está nesse momento, que se chama Alma Indomável, do Michael Singer. Alma Indomável. Alma Indomável, de Michael Singer. É um livro incrível que nos traz muito para esse lugar do reconhecimento da nossa mente, de que nós somos vibração, e de uma forma muito simples, ele explica como que a gente traz isso para o nosso dia. Então, é muito interessante, do Michael Singer. Tem também, eu acho, digital, bem bacana, dá para a gente estar acessando, e um livro que eu recomendaria. E outro livro que eu acho que a gente falou tanto hoje, que a gente poderia trazer como uma boa inspiração para esse momento, é O Poder do Agora, né? Que é o momento que a gente está vivendo, então, do Eckhart Tolle. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, é um livro poderosíssimo mesmo, né? Muito poderoso, é um livro que acho que transforma muito a maneira da gente ver as coisas, e ele tem uma clareza para escrever muito grande também, né? O Eckhart Tolle, ele é um cara muito simples nas palavras, qualquer um pode entender, vale muito a pena também. A Alma Indomável eu não conheço, eu vou procurar, obrigada pela dica. E depois conta pra gente o que você achou. Tá bom. E você, Henrique? Eu vou trazer um do Eckhart Tolle também, que é Uma Nova Terra, que eu acho que tem tudo a ver com escolha, para onde a gente quer ir, né? Que entender esse momento como um momento de parar, respirar e fazer escolhas. Para quem quer conhecer a psicologia positiva e começar a aprender algumas intervenções da ciência para construir mais bem-estar, e que tem muito a ver com o nosso mundo de produtividade e perfeccionismo, eu começaria pelo Seja Mais Feliz, do professor Tal Ben-Shahar, já está traduzido, é um livro super simples e incrível. E um livro que eu gosto muito também, que acho que tem tudo a ver,
pensando nas escolhas e nas tendências naturais que nós temos de voltar a fazer a mesma coisa, eu acho que os Sapiens e Homo Deus são de cabeceira que tem que ser lidos, relidos e acompanhados, porque ele reconta a nossa história, e ele, no Homo Deus, que é o segundo livro dele, ele diz que se nós continuarmos fazendo escolhas como a gente sempre fez, para onde a gente pode ir. Então, ele dá o cenário positivo e negativo, acho que é bem interessante também. Aliás, a parte boa dessa história é que o Yuval Harari vai poder escrever essa história em vida, né? E ele tem escrito várias coisas muito bacanas. Eu tenho acompanhado um pouco, porque eu adoro ele, acho que ele é um cara de uma clareza muito profunda, de um conhecimento, de uma sabedoria. Mas eu não vi recentemente nada do Eckhart Tolle. Vocês viram? Ele tem falado dessa história? Eu não vi, eu não me conectei. Desconheço também. Ele está mais recluso um pouco, né? Da última vez que ele veio ao Brasil, ele já estava bem debilitado, assim, até fisicamente. Eu não sei como é que ele está. Vou procurar para ver se ele postou vídeos no YouTube. Se alguém achar, me manda, por favor. Quem mais? A Simone está dizendo, eu estou achando o máximo de tudo isso é como as pessoas estão mais humanas. Olha lá, Henrique, e agora? Será que as empresas vão te contratar para quê? E é interessante isso, né? Porque quando eu deixei o mundo executivo, né, advogado, vários anos como executivo multinacional e vim me tornar especialista em felicidade, eu confesso que eu demorei para usar esse título e as empresas não me receberiam se eu levasse esse título. Então eu falava sobre clima organizacional, bem-estar, para tentar entrar com os meus projetos. E hoje, de 2 anos para cá, isso mudou completamente. As empresas entendem que mais felicidade, na verdade, não é só porque a pessoa se sente bem, é porque é um diferencial competitivo mesmo. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. De novo, o meu único medo é que, depois da crise, as escolhas sejam acelerar as coisas erradas que nós já fazíamos e deixar de lado essa preocupação com humanização por um tempo. Porque eu acho que a preocupação com humanização é que pode gerar uma potência maior e mais ampla para escolhas melhores e resultados melhores para todos os setores, né? Peraí, tá tocando o interfone aqui em casa, eu vou atender, vou botar uma pergunta para vocês responderem, vocês vão respondendo aí, peraí. Eu finalmente consegui ter um tempo para mim, para conviver com meus filhos, sem a correria habitual do dia a dia caótico habitual. Espero que quando a quarentena acabar, tudo seja diferente de antes. Ania Amaral. E é bem o que você está falando, né, Henrique? Que é a possibilidade, eu sinto, assim, pelo menos, que é da gente abrir mesmo para o novo, né? E ela traz aqui também sair da correria, né? Do dia a dia caótico, do viral, né, Anne, que a gente estava falando. Isso. E eu tenho uma hashtag que eu comecei 20 e tantos dias atrás, quando a crise começou, que é o hashtag melhor do dia, né? Então, todo dia, eu e minha família inteira, inclusive meus filhos, a gente, durante o dia, começa a procurar. O que eu vou escolher hoje para ser o melhor do meu dia? Tem uma frase da Maria Siroá, que é uma das grandes especialistas globais em resiliência, que ela fala o seguinte: nosso pior dia tem o melhor momento. Então, se eu ativamente procuro o que eu tenho de melhor no dia, eu vejo meus filhos, atualmente, eles estão fazendo alguma atividade e falam, pai, acho que eu vou falar que esse foi o melhor do meu dia. Né? Então, procurar essas coisas boas, mesmo reconhecer, celebrar essas coisas boas, por menor que elas sejam, e, de fato, se conectar com isso, né? Aproveitar a oportunidade que a vida está te dando e aprender com isso. Como é que eu sou nesse momento? Né? Aquela pergunta da Mari sobre o futuro, né? Como é que eu me vejo daqui a 5, 10 anos? Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo agora em relação a conexões com os meus filhos, estar perto deles, de fato conectado, como é que eu vou estar daqui a 5, 10 anos? Isso é melhor ou pior do que era antes? Opa, se é melhor, eu já aprendi a fazer. Exato. Obrigada. Nada. E é bonito também esse lugar, né, Henrique, que é do melhor a cada dia, porque se a gente olha, se a gente está permitindo com que os nossos filhos reconheçam esse momento e estejam vendo as nossas transformações pequenas no nosso dia, como simplesmente, qual foi o melhor do meu dia, se a gente abre um espaço para eles verem essa expansividade que é sempre possível encontrar, um espaço positivo, construtivo, expansivo nos dias, né? E a gente vai, a partir desses pequenos momentos, a gente está construindo uma nova consciência nas crianças, né? Em nós mesmos, né? E está permitindo uma vibração expansiva também, né? O melhor do dia, eu gostei muito disso que o Henrique falou, que ele trouxe, que ele e os filhos estão vendo qual foi o melhor do meu dia, eles conseguem descobrir
né, esse momento e compartilham esse momento do que foi o melhor do dia deles nesses dias. Ontem meu filho perguntou para mim à noite assim, mamãe, para onde vai a nossa energia quando a gente fica cansado? Que pergunta boa, gente. Muito boa. Fica. E aí eu estava compartilhando isso com amigos aqui, teve um que falou uma resposta muito boa, disse assim, fala para ele que ela fica nos sonhos e é por isso que ele tem que ir lá reencontrá-la. Que verdade, né? Achei muito bom. O Vitor está dizendo, como lidar com as frustrações da quarentena, os planos perdidos por causa da Covid, do afastamento das pessoas que nós amamos e estamos longe. Alguma dica para a gente falar das frustrações? Olha, as frustrações, elas sempre vêm de um lugar de expectativas, né? Então, talvez, em vez da gente olhar para as frustrações, ver aonde que a gente está colocando as expectativas, o que essas expectativas representam, e o que a gente pode reconfigurar disso, né? Porque as frustrações, elas sempre vêm da onde a gente está colocando algum tipo de expectativa frente ao que está vindo, né? Então, eu convido, assim, como que a gente olha para o que a gente estava construindo, o que a gente estava esperando, e como que a gente pode abrir para o novo dentro dessa mesma perspectiva, né? E trazer uma possibilidade de estar... abrir, porque eu acho que o grande momento aqui é abrir espaço para, porque se a gente fica limitado, a gente não abre espaço para essa nova criação. E a gente está tendo a cada instante a oportunidade, a escolha dessa reconstrução e dessa recriação. Então, eu convido, abre espaço para olhar para o que você estava esperando e como que isso, dentro de toda essa nova vibração, essa energia, o que surge para você? Se dá espaço para abrir para o novo, para, de repente, remodelar isso tudo, numa nova construção. Uhum. Eu volto para aquele ponto que você falou de centralizar, né? Quando eu fico olhando para as frustrações, minha energia está focada, está afunilada naquilo, é como quando eu vejo o leão na savana, né? Eu vejo o leão, eu só vejo o leão, não vejo mais nada, não vejo o céu azul, por uma questão de foco mesmo. Então, eu entendo as minhas frustrações, aceito as frustrações e faço a escolha. Quais oportunidades eu tenho em relação a isso, e a gente começar a olhar para a vida de um jeito que eu gosto muito, que é aceitar que a vida tem a liderança dela também, né? A liderança da vida. A vida nos trouxe isso e ponto, é um fato. Então, se a gente aceitar que a gente, finalmente aceitar uma coisa que a gente sempre soube, mas acaba não prestando atenção, a gente não está com o controle de tudo. A vida tem a liderança dela, essa liderança nos fez estar parado em casa, muita coisa que a gente queria não vai dar certo, e eu tenho escolhas, eu tenho opções, eu tenho como olhar para oportunidades e para coisas positivas que podem surgir, querer surgir, ou que talvez já quisessem surgir há um tempão, mas eu não me silenciei para ouvir. Então, como é que eu começo a ouvir isso também? Né? Tem uma coisa também... Da vida. A gente trabalha no modelo do Robin, liderança, a gente trabalha com 4 quadrantes, né? A gente começa com a liderança, as escolhas de líder, tem os 3 primeiros quadrantes e termina, no final de tudo, você precisa parar para olhar também a liderança da vida, porque se você não aprender a aceitar essa liderança e lidar com ela da melhor forma possível, essa frustração virá com muito mais intensidade, né? Então, a liderança da vida vai acontecer. Sair um pouco do controle, né, Henrique? Porque essa frustração vem também de um controle, da gente querer controlar a nossa vida, né? Controlar o que vai acontecer. E aí, talvez uma das coisas, Mário, que me veio aqui para falar sobre isso também, é porque esse novo momento que a gente está vivendo, a gente está mudando consciencialmente muita coisa, né? Então, a nossa consciência está mudando, a gente está reconhecendo muitas coisas e abrindo espaços para algo que é novo, sim. Mas uma das coisas, uma configuração nova que está surgindo, que a gente está nessa transição é justamente a gente reconhecer que nós não somos aquilo que nós fazemos, mas nós somos aquilo que nós somos. Então, é o que a gente que sabe que nos sustenta e não o que a gente faz. Então, talvez aqui esteja um convite, dentro de tudo aquilo que você estava esperando fazer, o que você é naquilo? E reconheça o que você é e não o que você ia fazer. E remodela o que você vai fazer a partir do que você é. Não sei se fez sentido, mas assim, é muito nesse lugar que a gente tem que se sustentar e se qualificar agora. Não se qualificar mais pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é, e permitir com que o que a gente é expanda, haja, se realize, né? Então, aqui fica um convite. Muito. A gente falou um pouco disso na live da semana passada. A Karina Fukumitsu, que é uma psicóloga que eu adoro, ela falou, né, essa oportunidade que a gente tem de sair da faseção
E, de repente, a gente se conectar com aquilo que, bom, não tenho mais que fazer nada. E aí? Quem eu sou agora que eu não tenho mais que fazer nada? Né? Tem muita gente que está fazendo muita coisa, está fazendo até mais do que estava fazendo, mas quem teve essa oportunidade de parar de fazer, e agora? O que sobrou? Né? E acho que esse é o convite. O que sobrou? O que sobra de você quando você não faz nada? E aí você vai perceber que não é uma sobra, né? Que é um prato completo, que tem, aliás, é o cardápio inteiro. Tem sobremesa, tem café da manhã, tem almoço, jantar, dá para você se fartar de você mesmo nesse prato e descobrir cada um dos seus ingredientes nesse convite que a Sinrat está fazendo para a gente, né? A Maria está dizendo aqui, ó, gratidão por essas lives, os seus convidados são top. Obrigada, Maria. E para a gente acabar, eu vou colocar o recado da Andréia, que está dizendo, eu creio que vai ser tudo diferente. O amor irá ser transformador. Que o amor transforme todas as dores, então. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um grande prazer. Voltem logo. Estamos juntos. Obrigada pelo convite, Mari. Obrigada, Henrique, por essa soma tão transformadora e expansiva. Obrigada. Foi, com certeza, a hashtag melhor do meu dia. Obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigada, Henrique. Prazer, viu? Tudo de bom. Bom dia aí para vocês. Bom feriado amanhã. Boa Páscoa também.